Muitíssimo bem-vindos ao 11º episódio. Diogo, vamos de cabeça para perguntas que o Vamos pessoal sim, nos tenha feito senhora. e depois iremos abordar também como é que correu a tua última corrida Em em Budapeste. Budapeste, não é? Vamos de um bocado rapid fire. Quantos pistões mudas por ano na tua Gasgas? Faço normalmente, imagino, 4 porque eu normalmente tenho uma moto nova antes de Super Enduro. Faço com pistão o Super Enduro todo até Lagares, normalmente troco em Lagares. Depois troco para o Esberg. Que Depois lagares para Esberg, trocas logo. Sim, porque para Lagares preciso, porque a moto já fez algumas horas. Ok, E depois para o Esber quero ter a certeza que a moto vai com a maior potência possível. ok, Por válido. isso aí provavelmente se vis em intervalo de horas não fazia grande sentido, mas na verdade faz porque o primeiro ano que eu fui não fiz isso e a moto basicamente não andava. Estava cansada. Cansadíssimo, não fazia as subidas. Tive que andar a jogar com as relações, carburação, tipo, não fazia a mínima ideia do que é que estava a acontecer. E depois concluí que era a moto que estava cansada por ela própria. Por Mas isso, nessa vez. já há muitos Ah, anos, ok. quando ainda era nabo. Não é que não seja, mas Pois, ainda mais. tu achas que deixaste, mas. Não. Temos aqui um fight. Yeah. Mas depois troco para o Ezra por causa disso, ter a moto o melhor possível. Depois faço com esse pistão normalmente o verão todo, provavelmente o campeonato de Super Enduro, que normalmente é as únicas corridas que existem nessa parte do verão. E depois volto a trocar provavelmente para uma corrida mais importante, por exemplo, Xpania ou Getsen. Normalmente troco para as corridas importantes, por isso se fizer três corridas importantes, três pistões, se não quatro, quatro. Normalmente quero ter a certeza, já que o investimento e o esforço é tão grande para ir lá, não é um pistão, tipo, não é pelo pistão que não vou com a melhor moto possível. Certo. Eu acho que faz algum sentido. Por isso, por aí, não consigo saber bem quantas horas faço em cada pistão, uso mais pelas corridas quando quero ter a moto em condições. Um conselho para quem quer começar a praticar super enduro basicamente é tentarem ir treinar a uma pista ou construir uma pista. Há pessoal que tem facilidade em construir uma pista. Se tiver um terreno e uma maquinazinha, um trator ou um amigo, uns troncos de árvores e umas pedras, já dá para treinar muito. E fazer o Campeonato Nacional. O Campeonato Nacional, normalmente as pistas são fixes, são acessíveis. Às vezes tem um problema ou outro com a rega que torna as coisas um bocado mais complicadas, mas eu tenho puxado sempre e cada vez mais para que a classe hobby ou evite algum obstáculo da corrida ou então façam pistas realmente fáceis, porque o que se precisa em quase todas as modalidades de Portugal é número, Captar gente. captar gente, porque daí surgem as pessoas realmente boas, porque ter um bom em 20 é muito difícil, ter um bom em 200 já é muito mais fácil. Verdade. Por isso acho que isso é, Tudo é, uma o, questão é de números, na verdade. Estatística. Já pensaste em correr em motocross? Eu já fiz algumas corridas de motocross, já fiz o nacional, inclusive num dos anos Covid fiz duas etapas do Campeonato Nacional de Motocross. E é fixe, mas há uma coisa que toda a gente diz, principalmente porque eu tenho um estilo de condução em que parece de fora que eu não me estou a esforçar, mas na verdade estou, não é? Estou a dar o Por máximo, amor de Deus. mas por fora parece que eu estou só lá a passear. E toda a gente diz, tens que ir fazer motocross, tens que ir fazer motocross. E não é que eu não concordo, só que sempre que eu fui, basicamente ir fazer motocross na corrida ou ir treinar motocross foi quase igual, porque era ali o arranque, duas voltas, depois eu estava ali um bocado na minha ilha sozinho, tinha pilotos muito melhores que eu e muito piores. Basicamente quase nunca tive batalhas. Por isso é bom fazer motocross e aconselho toda a gente, porque a parte de saltar é bom sentirmos à vontade nos saltos e curvar rápido, e além que é realmente divertido. Só que como treino, principalmente as corridas, nunca vi grande interesse ou grande valor para mim na parte do racecraft e na Uhum. agressividade, porque sempre andei um bocado na minha ilha sozinho. Não sei porque essas duas corridas que fiz, mesmo no regional, tens tipo dois ou três que vão-se embora, depois os outros estão mais atrás e eu ando ali a minha manga um Sozinho. bocado sozinho. É. Então, tipo, nunca tenho essa parte da batalha ou do racecraft, tentar passar aquele por dentro ou por fora. Não sei, se calhar foi as corridas que me apareceram que aconteceu isso. Por isso, Sim, também acho que de uma certa maneira, acho que infelizmente é bom e não é, não é? De um ponto de vista a nível nacional, também não tens pessoas que estejam tanto ao teu nível, tirando uma outra exceção em algumas circunstâncias, talvez o Diego no Ardenduro
esteja a Sim, sim, começar sim. a puxar um bocadinho mais por ti, mas no geral, na larga maioria da tua carreira, nunca tiveste assim alguém que conseguisse acompanhar nas modalidades onde tu de facto tens a tua racecraft mais apurada e internacionalmente isso prejudica-te porque também depois não consegues treinar esses detalhes que fazem diferença. Sim, se calhar tem essa. Por exemplo, um exemplo é o Prado. Ele quase toda a carreira dele fez all shot, Pois. por isso ele não é muito bom Sim, sim, sim. normalmente Ultrapassar. quando vem de trás. Ele não consegue, não é que não consiga, mas geralmente não avança muito na corrida, enquanto outros pilotos como o Erlings, que já não têm arranques tão bons por norma, é muito melhor a conseguir vir de trás e ir para a frente. Isso pode ser algo que me aconteça também, não sei. Sim. Pode, pode acontecer. Aqui mais uma. É o que muitas perguntas destas e o que é que achas melhor para ti no Super Enduro? 4 tempos, 2 tempos, porque é que não corres 4 tempos no Super Enduro? A verdade é que a razão maior é que não tenho logística para correr de 4 tempos no Super Enduro, porque teria que ter duas motas 4 tempos e depois teria que ter uma ou duas motas 2 tempos para fazer o hard enduro e isso não é possível. E a parte de ter uma moto para fazer tudo tem a vantagem que, além de estar mais habituado à moto, é isso. Posso ter uma moto cá e uma que anda a viajar pela Europa para fazer as corridas e, por exemplo, para o próximo fim de semana tenho uma corrida de hard enduro. Se estivesse a fazer o Super Enduro 4 tempos já ia ser muito mais complicado. Sim, tinhas que andar muito mais para voltares a habituar ao registro E, de 4 de 2 tempos e hard enduro e sendo só a variável super enduro hard enduro para ter mais fácil de sim, gerir. é mais fácil, vai ser difícil também Sim, claro. porque não faço hard enduro desde a última corrida em dezembro, nunca mais toquei, tipo, o setup da moto não tem nada a ver, vou com o que tinha, basicamente, nem consigo perder tempo nisso, vai ser, vou como vai ser, tipo, não estou à espera de nenhum resultado, por isso, se ainda aí tivesse que adicionar uma 4 tempos, então a coisa ficava muito mais complicada, e além disso tinha que ter duas motos 4 tempos, porque só uma, e se eu tivesse só uma moto 4 tempos ainda me ia mais prejudicar, porque ia ficar sem moto de dezembro a março e só ia ver nas corridas, e por isso fiz a decisão de correr em 2 tempos, que eu acho que não seja uma má decisão, visto que naquela classe temos. A maior. do- Não, por acaso não é a maior não, parte, é não. É. duas. Riejos, Temos Xercos. duas Triumph e uma Husqvarna. Basicamente são as motos a 4 tempos que Tens duas correm. Triumph. Sim. Quem é que é o segundo Triumph? É o Harry Edmondson, que é da. Não é Triumph é oficial. É a equipa que vai fazer o Enduro GP. Hum. Ele faz parte dessa equipa e tem feito o Super Enduro. Tem, não sabia. Tem. E até se está a safar bem para um piloto de Enduro GP. Ele Ok. tem feito alguns. Tem feito uns resultados fixes Ele tem agora. feito na classe GP, certo? Sim, na Prestige já. A sério? Sim. Por acaso não me não É. percebi. Por Mas isso, ignorância não, minha. isso é um dos problemas do Super Enduro. A manga é curta e eles normalmente focam-se muito, como deviam, por um lado, na batalha da frente, não é? Mesmo quando o Billy Bolt está sozinho, eles nunca focam mais nada para além Sim. disso. Por um lado, percebe-se, não é? Porque normalmente, quando eu estou a ver Supercross também, será que eu tenho assim tanto interesse na batalha entre o 11º e o 12º? Se calhar não, por isso também não posso falar e podemos. Não foi uma pergunta que me fizeram, mas é uma coisa que me dizem muitas vezes e podemos saber aqui a tua opinião. Visto o que aconteceu com o Kenny no último Supercross, quer dizer, no último em Sim. Tampa. Sim. Ou seja, com os pilotos atrasados e assim. Então, tipo, qual é a tua opinião em relação a um piloto atrasado? Género, se eles lá por acaso eles funcionam muito bem com a questão das bandeiras Pronto, pelos e vistos não, não é? Porque eh, está visto que não funcionam regra bem. geral funcionam bastante bem e verdade seja dita, não há assim tantos incidentes destes quanto isso. Imagina, eu lembro-me pai de dois ou três. Tens este, tens um em que o Cooper Webb passou o Kenny na última volta ou na penúltima, Hum. porque basicamente o Lapper ficou um bocado sem saber o que fazer, não é? Hum. E acabou por abrir a curva e o Kenny já o ia passar por fora e o Cooper meteu por dentro. Por isso há alguns incidentes, claro Sim, que mas isso não é todas as corridas, mas não podemos esperar que não vá haver incidentes, não é? Tipo, é muito difícil isso sim, acontecer. imagina, no mundo ideal tu esperarias que um piloto que não tem nada a ver com a corrida, que está a acontecer, ou seja, com a batalha que está a acontecer, não Sim, devia ter sim, qualquer tipo sim. de interferência. Sim, Por sim, isso, se sim, ele tem sim. interferência, é algo que dá para corrigir, não é? Certo, e também só o facto de teres pessoas que estão a levar uma volta de avanço significa que o nível
dos da frente para esses, tem uma discrepância demasiado grande. Estamos a falar de pessoas que estão a ser capazes de andar com pelo menos um segundo de diferença, um minuto de diferença, pelo menos. Sim, mas imagina levar um minuto ao fim de 20 minutos também não é assim tanto ao fim de 15. Mas então qual era a tua solução? Assim, é uma coisa que o Jace McAlpine do Gypsy Tales tipo, diz muitas vezes e eu ainda não sei tipo, se concordo com ele, que é a questão de eliminar os privateers, porque regra geral é o nível dos privateers que prejudica. Se bem que neste caso até nem Não. teve a ver que foi com o Benny Bloss da Beta que prejudicou a situação toda, por isso, e Não, é mas um piloto de aqui, fábrica. aqui não estou a ver a questão dos privateers a ser Não um podes tópico esperar, importante. não podes esperar o mesmo nível de um privateer de um Factory Porquê? Rider, regra geral. Porque Mas de não vais repente, ter. se tens que, por exemplo, Regra geral, regra geral. o World Supercross são todos pilotos de fábrica, não há privateers, porque todos têm uma Certo, equipa certo. e tens voltas de avanço, tens pilotos dobrados. Por isso, resolveu tirar os privateers, resolveu? Não. Por Não, isso, mas também estás a outra comparar, ideia. mas estás a comparar o World Supercross, que está tipo no seu Não segundo ou interessa, terceiro ano, com o mas, Supercross americano, mas que é então o tipo. Supercross americano, se não tivesses privateers, Uhum, tinhas só pilotos de fábrica e tu não uhum. consegues ter 20 pilotos. É impossível teres uma manga com os 20 pilotos em que nenhum é dobrado. Impossível. Ok, Impossível. Visto que eles nesta última corrida dobraram para ir até o oitavo. ok. Por Sim. isso, essa Mas aí já teoria. tem a ver também com o percurso, não tem só a ver com os Pronto, não lapas. interessa. Então o que é Ok. que queres fazer? Opa, se Nada. se fosse fácil já tinha encontrado a solução, não é? Pronto, por isso é que eu estava a saber a tua Sim, opinião. sim. O que fazer? O que é que Gente, achas que o piloto que está a ser dobrado deve fazer? não, deve fazer aquilo que supostamente tem que fazer, que é encosta-te bem. Tipo, se estás com uma bandeira azul, deixa passar quem Mas está. então, no teu entender, eles deviam encostar? Pá, deviam, tipo, nem que seja abrir espaço, tipo, encostar-se às extremidades aos lados, extremidades, às, às sides, Certo. tipo, da pista, para deixar passar. Não vejo muito mais também que possam fazer. Ninguém vai parar no meio, que é às vezes até mais perigoso. Sim, não. Parar é completamente perigoso. Isto aqui porque quando toda a gente me diz, tipo, aí perdes muito tempo nas bandeiras azuis e não sei o quê, porque eu estou a fazer exatamente o que me estás a dizer, que eu não estou na batalha, Sim, sim, sim. tipo, Jenny, e seria até um bocado de falta de esportivismo se tu prejudicasses a batalha. claro, e muitas vezes prejudico e tenho noção disso. Ainda na corrida passada tenho noção que fiquei, tipo, prejudiquei um bocado o Aston, porque sei lá, ele ia-me passar por um sítio e eu abri para o sítio errado, estás a ver? Pois, Tipo, tentei abrir. Por isso, a cena, eu acho que o mais importante até é nem é abrir, nem é duas coisas. Tentar ser o mais previsível possível, ou isso é seja, verdade. tipo, continuares na tua cena e se há duas linhas e uma é preferível, tu vais pela que não é preferível, Sim. para deixares a preferível. Mas, agora, eu fico um bocado naquela, tipo, quando toda a gente me diz, ei, não, tens que, não podes deixar passar quando estás a levar a bandeira azul, tipo, tens de Claro ser que mais agressivo e não sei o não, tu quê. tens que deixar passar. Se tu não deixares passar, se não me engano, até. Aliás, se fizeres alguma coisa que vá ou que demonstre que tu não deixaste passar, Sim, mas eu acho tipo, não, levas. é difícil. É Tipo, podes difícil. levar um verbal warning, Sim, mas não sim. passa disso. É isso que. Não estou a dizer que não haja consequências, estou a dizer pode ser difícil de as conseguirem com toda a certeza inferir que tu prejudicaste, Claro, percebes? isso é Isso possível, é super difícil. nunca vai ser por aí. E principalmente, por exemplo, em Budapeste, na última manga, eu notei que eu abri para os deixar passar num sítio, tipo, tive azar com essa parte, tipo, eles iam-me dobrar num sítio, não tanto o Billy Bolt, mas os outros dois que vinham depois, iam-me dobrar num sítio em que não foi nada bom para mim, porque eu ia colado ao Cooper Abbott e ao William Moore, e depois de ter que abrir e toda essa confusão, além de perder o flow, tive que abrir e por fora na zona das pedras, perdi completamente o Yeah, comboio yeah. e eles conseguiram ainda passar o Dominique Ah, ok. e eu já não o consegui passar, por isso, além de não ganhar um lugar, tá a ver, perdi completamente a hipótese de eu Certo. podia, se não fosse esse incidente, eu podia ter ficado, não sei como é que os ia passar, mas ninguém sabe, não é? Mas tinha a possibilidade de ficar três Hipoteticamente. lugares à frente do que fiquei. Yeah, yeah, yeah. E fazia muita diferença até em termos de geral de corrida, Sim, fazer sim, quinto sim. em vez de fazer Pois, sétimo. pois.
Por isso é uma coisa que. Por isso é que eu te perguntei isso, porque já aconteceu isso no Supercross para o outro lado, ou seja, o Uhum. Lapar teve a culpa e toda a gente a mandar vir com ele. Mas por outro lado também mandam vir comigo quando eu Sim, sim, sou sim, essa sim, pessoa, sim, estás a sim, ver? sim, sim. E deixo a corrida acontecer e tipo, tento interferir o menos, porque sei que se fosse ao contrário também ia ficar mesmo chateado, não é? Se tipo, de repente está ali um piloto dobrado. Não, e tipo, E já só fico, porque honesto. mesmo eu dobro outros pilotos, por Pois, isso já fico chateado quando, por exemplo, estou a dobrar porque estou ali na batalha e de repente está ele que faz alguém alguma coisa bloqueia-te. que me Yeah, bloqueia ou porque ficou nas pedras, foi uma linha yeah. imprevisível e de repente está à minha frente, não é? Por isso é uma situação difícil de gerir e acho que pá, faz parte das corridas que nós temos e acho que não é pelos privateers se estar ou não, porque principalmente, olha, nesta prova, nem no Super Enduro podes fazer assim, houve pilotos de fábrica assim dobrados, tipo o Dominique Yeah, yeah, e verdade. o Eddie também, por isso na manga que eu fiz quarto, eu fui o que não fui dobrado, por isso, do quinto para baixo foi toda a gente dobrada. Ok. Por isso aí é uma coisa difícil, ainda mais difícil de solucionar, porque no Supercross, pronto, e tens mais espaço, as pistas são mais largas. Na zona das pedras, normalmente tens uma linha, duas no máximo. No Sim. Supercross, pronto, tens mais Tens, sim. linhas. Porque no Tens até Supercross, pronto, três, mais ou menos. sim, mas por exemplo, podes perder um segundo naquela secção, parece muito. Sim, No Super sim. Enduro não passas, não é Sim, e tipo, não ficas é perdes parado um no segundo, é sítio. tipo, olha, acabou-se a tua corrida ali Yeah, porque yeah, yeah. ficaste num buraco, Yeah, não yeah, é? yeah. Por Sim, isso sim, ainda é sim, sim. mais complexo. Mas, por exemplo, tu achas que nessa questão das pedras, regra geral, acho que as pistas, pelo que eu tenho percebido até do teu feedback, é que as pistas re- têm estado, ou são muito técnicas, mas têm alguma margem de ultrapassagem, por exemplo, quando são mais técnicas, com mais troncos, acabam por permitir mais linhas, porque tens pelo menos duas, sempre, regra geral. Tu achas que, por exemplo, as secções de pedras, eles têm conseguido torná-la, tipo, competitiva? Depende, imagina. Acho que na primeira. Porque eu sou da opinião que as pedras, para serem competitivas, têm que ser a direito. Certo. Quando pões curvas em pedras, já fica Vai-se mais criar difícil, uma sim, linha uma linha tendencial, principal. yeah. Porque ou pões o interior mega difícil, Uhum. depois só o Billy Bolt é que consegue fazer, por isso ele ganha essa vantagem, Pois, acabaste de perder todo o a- discurso que estavas a fazer. certo. Ou então é muito difícil da linha de dentro, como é tão mais curta, Uhum. não ser vantajosa. Por isso, Certo. eu acho que as pistas que tiveram pedras a direito, principalmente a primeira, aí conseguias fazer alguma coisa, porque tipo, se fosses mais tolo, mais commitment, mais certeza, conseguias ir lado a lado com um piloto e depois na curva a seguir, que não tinha obstáculos, conseguias fazer essa diferença. Nesta última em Budapeste, contra mim falo, porque fui ultrapassado duas vezes nas pedras, mas isso foi porque fui burro. Mas se não, era difícil passar. Se tu fechasses por dentro, Conseguias conseguias, passar a secção exatamente. de pedras e ficavas com a posição, não é? Ou seja, se conseguisse entrar mais ou menos bem e fechar dentro, porque era a linha preferencial, era vis da direita e cruzares para a esquerda, mesmo que o piloto entrasse pela esquerda, depois ele ficava com a curva muito apertada. Por isso, e ele só te conseguia passar se chegasse ao tronco primeiro que tu, que Uhum. te bloqueava a linha. Senão tu ias conseguir Safar. sempre Yeah. safar se fizesse esse gapzinho entre os dois troncos. Por isso é sempre difícil, imagina. Mesmo às vezes, tu vês o desenho da pista e o layout no computador, ou não tanto numa foto, mas no computador, quando eles desenham o traçado da pista, e tu até podes pensar, oh, até vai ser fixe aqui e assim, mas depois basta o tronco ser um bocado desnivelado, Sim. então tipo, tens uma linha tão preferencial de um lado que ninguém vai passar do outro, Yeah. e acaba por um desenho que se calhar até parecia fixe, ter esse problema de. Porque no Super Enduro as linhas deviam ser mais ou menos iguais ao longo da largura da pista, que é para Certo. conseguires ter várias linhas, porque senão vais ter sempre uma preferencial Uhum. e vai ser sempre mais Sim, difícil porque o pessoal vai ganhar entrar no tempo, registro de claro. comboinho e é tipo, vou esperar que tu cometas um erro em vez de Basicamente. tentares ultrapassar competitivamente de, ok, eu tenho capacidades para nesta secção fazer a diferença. Então é tipo, ok, vou só esperar que tu cometas um erro e depois Porque passo-te. normalmente se tu consegues fazer a diferença, já não vais esperar pela última volta para fazer isso, porque o Super Enduro é muito mais imprevisível que uma corrida de Supercross, porque Certo, certo. acho que é mais fácil de fazeres um erro. Ou seja, um erro no Supercross tem mais consequências, não é? Normalmente cais e partes de todo. No Super Enduro, normalmente um erro perdes tempo, mas perdes o tempo suficiente para que se tu tens essa vontade ou esse skill para conseguires fazer uma linha diferente, conseguir, vais fazê-la desde o E início vais conseguir buscar tempo. e vais conseguir buscar consistentemente esse Ok. tempo
por isso acho que não é uma coisa que tu esperes pelo último segundo Sim, sim, sim. para desbloquear, até porque as corridas de Sprint normalmente não são assim, como o Billy está um bocadinho acima dos outros. eh, Estas corridas, todas as mangas que ele perdeu este ano, as duas, foram coisas tipo, arrancou mal, ficou meio preso ali, não sei o quê, perdeu aquele tempo todo e no fim ele chega colado. Por isso Pois, ele conseguiu ir buscar normalmente o tempo todo que perde, só que já não teve foi tempo. Se tivesse mais uma volta ou duas, tu ele achas que normalmente. o Johnny nesse aspecto foi a única pessoa que ganhou? Tipo, Não, o não, o Dominic. Dominic também ganhou, Yeah. pois é verdade. Mas sentes que tipo, da parte do resto da malta, tipo, que tem realmente aumentado o nível, que eles têm feito algo que aumentou o nível para conseguirem estar mais próximo do Billy. Sim, imagina, o nível aumentou sem dúvida e estão mais próximos do Billy, mas o Billy ainda tem ali Uma grande margem. uma margem e principalmente quando o desporto é tão difícil e é tanto o skill está tão envolvido, ele consegue sempre arranjar maneira de ir buscar tempo. O problema, o maior problema para ele é que às vezes essas linhas são tão out of the box que também não lhe correm bem sempre. Pois, Então ele consegue fazer três vezes essa linha mais arriscada, mas depois à quarta acaba por falhar e pronto, e os outros pilotos podem. E depois ele também é um piloto que ele se falhar três vezes entra em modo explosão, então raramente consegue ir buscar, consegue se recompor e continuar. sério? Principalmente numa manga curta. Sim, Ok. e por exemplo, ele a manga que perdeu para o Dominique, ele ficou em quarto ou em quinto. Por causa disso, ele Xiii, começou a cair e continuou sempre a cair. ok. Sempre com problema, caiu, e cai cada vez mais vezes. Enquanto se for tipo um ou outro erro, ele ainda consegue transpor Corrigir isso. é Yeah. a ultrapassar. Agora, consistentemente erros, ele depois entra em modo Parafuso, tipo, não dá. parafuso. E depois, como a manga é 6 minutos, não é? Dá normalmente 8 9 voltas. Também não tens assim, depois não tens assim tanto tempo. E principalmente com as pistas mais fáceis, não é? Que É, tens toda a gente com o pace mais constante. É difícil ele conseguir ir ir buscar esse buscar tempo, esse sim. tempo. Mas eu acho que eles fizeram bem. Acho que as pistas têm estado bem. Como eu vi no vlog, tipo, quando eu cheguei a Budapeste, vi a pista e pensei, tipo, não vou conseguir dar, nem sequer consigo dar uma volta aqui, tipo, é impossível eu conseguir dar uma volta, não sei como é que vou fazer a GoPro Lap se eu não consigo Porquê? completar uma volta, porque, tipo, a Matrix, os troncos estavam elevados Ok. e as pedras, eles, tipo, basicamente largaram as pedras, mas, tipo, grandes pedregulhos, largaram-nos só lá para o meio. Ou seja, dá mesmo Tipo, não desgalha, não tinhas é? já, Tipo, não tinhas linha bem definida, mas ok. as pedras eu acho que para uma volta ainda se calhar ia conseguir safar alguma coisa. Agora na Matrix tinha a certeza que não ia conseguir passar. Yeah. E, e tipo, disse-lhes isso, tipo, "Oh, acho que isto Não não faz dá para sentido nenhum. fazer." Yeah. E depois, tanto eu e os outros pilotos falamos sobre isso também e eles, pronto, acabaram por pôr terra e puseram a pista e acabaram por arranjar a zona de pedras também mais um bocado e acabaram por pôr a pista muito mais transponível e não houve grandes. Só a zona dos pneus é que deu algumas dificuldades na. Tanto é, mesmo a zona dos pneus eles trocaram, eles tinham posto três pneus, ou seja, tipo um degrau de 3 três degraus, não pneus, foi? sim. Yeah. Mas era só um pneu de largura, então tinhas tipo fazer. Ia Só ser um mega. pneu? Sim, era tipo o pneu, Sim. depois o outro pneu estava no edge, estás a ver? Estava tipo na beira deste Sim, pneu, sim. mas tipo um pneu de altura e o outro igual. Por Ih, isso ia ser mega difícil, eles acabaram por desistir dessa ideia e puseram tipo dois, um espaço em que cabia a moto e depois o outro em cima. E depois para as mangas. Isso deu bem confusão nas qualificações, principalmente para a classe Europe e para as 125. E 25. E eles acabaram por pôr um bocado de terra, primeiro que eles então, subissem. sim. Então depois nós acabámos por fazer entre os pneus, que eles tinham terra suficiente, então os pneus acabaram por nem ser grande dificuldade. Ok. Só o último de cima, mas mesmo o último de cima eles acabaram por pôr terra também. E a 125 foi o que causou até a facilidade das pistas Ok. porque eles também os querem a fazer a pista e a dar espetáculo e assim, e tem lá um piloto que tem sido mais dominador, não é? E também isso, ele tem uma vantagem técnica em relação aos outros, por isso eles também estão a tentar nivelar um bocado a Ok. coisa por Ou aí. seja, o que está a acontecer na classe Prestige também está Sim, um bocado a acontece um acontecer bocado na nas cento e classe. vinte e Yeah, cinco se na bem Youth. que não ao mesmo nível, Sim, porque sim, sim. ele não tem a vantagem técnica que o Billy Bolt tem em relação a nós, O mas tamanho dele. pela idade e Sim, pelo sim. nível de condução, sim, ele tem. Está a andar muito bem e acho que ganhou as provas todas, não ganhou as mangas todas porque tipo, acontecem coisas e assim. Claro. Se bem que nas 125 eles só fazem duas mangas e não inverte. Ah, Ou ok. seja, tipo, se fizeres o melhor tempo, Fica sempre à arrancas frente. sempre em primeiro. Enquanto na Europa, Uhum. eu acho que não há ninguém que ainda tenha descoberto isto, mas eu disse isso ao Gerardo ano passado, tipo,
no campeonato no europeu, tu fazes o primeiro tempo ou fazes o último, desde que É. qualifiques, é igual, porque a manga inverte, só é duas mangas, por isso tu vais arrancar uma vez Certo, à em frente, primeiro sim, e uma vez em último, independentemente do lugar que faças. A segunda manga conta mais que com a primeira, por isso eu acho melhor Porquê fazer é o que a último segunda tempo. conta mais que a Em primeira? caso de empate, Ah, ok, ok, por ok, ok, isso ok, ok. acho que até compensa fazer o último tempo porque tens a vantagem na manga que Yeah, conta, não yeah, é? yeah, é verdade. Ixi, vê lá. E depois tens outra vantagem que normalmente os teus adversários irão vão fazer todos bem, não é? Então eles vão arrancar bem na primeira manga e tu só vais ter que te preocupar com os mais maus. Os Então, piores. se calhar, os piores. Se calhar tu consegues ir até quarto, terceiro, imaginando que está quatro bons, Yeah. tu e mais três, consegues ir ali até quarto. Enquanto quando na segunda manga tu arrancas na frente e eles, os três atrás, vão batalhar muito mais entre Sim, eles sim, sim. enquanto vão ultrapassar os outros. E tu se calhar consegues ganhar essa vantagem e consegues meter ali alguns lugares de diferença. Mas também não faço europeu, por Por isso isso, yeah. se alguém quiser ir fazer. Isso é outra coisa que me preocupa um bocado. É que tipo, o problema de Super Enduro em Portugal é que não há futuro, estás a ver, da modalidade. Não Yeah, vejo yeah. ninguém que possa, que queira ou que possa ir Consiga fazer. assumir Sim. a progressão do desporto, não é? Nem é tanto isso, ou seja, ir lá fora, tens a ver, tipo, fazer uma corrida, Ok. porque desde que eu faço o Super Enduro ainda não houve nenhuma pessoa, só o Diego que fez um Uhum. campeonato, mas sem ser o Diego nunca houve ninguém com interesse em ir fazer uma prova do Mundial, seja em classe for, seja no Europeu, seja agora nas 125, seja no Nacional, porque há algumas provas que têm classe nacional, como eu comecei assim, eu fui, o Oliveirinha estava a fazer o campeonato e perguntou-me, olha, queres ir fazer uma prova? Eu, sim, olha, fiz, tinha uma em Madrid, fui com ele e acabei por fazer a minha primeira prova. Por isso é uma cena fixe, mas não vejo ninguém com. Porque é um problema que também. Porque os que fazem o Super Enduro cá em Portugal, a não ser o Luís, são mais ou menos os que fazem o O Hard ar de Enduro. enduro, yeah. E tem esse problema. Eu, o Diego, e depois é difícil ter mais alguém. Enquanto no Enduro GP, não. Tens ali algumas. Tens pilotos 125, que depois tens pilotos júniores e depois tens alguns pilotos sénior. No Hard Enduro, não. Tens tipo o Diego que ainda é júnior, o Diogo que é quase idoso e depois tipo, não tens mais ninguém que possa progredir. Os outros são pilotos mais de fim de semana, por assim dizer. Tu para idoso estás bem. Por isso, É. quer que seja o que Mais ou estás a menos, já não fazer. estou muito bem. Continuando aqui com o tema do Hard Enduro, com o Super Enduro, na verdade. Onde fazer uma prova do Mundial de Super Enduro, cá em Portugal? A pergunta foi: por que não uma prova do Mundial de Super Enduro em Portugal? Pergunta interessante, por acaso. É interessante, só que eu acho que a Zona Norte tem muito mais afição pelo desporto motorizado do que a Zona Sul. O problema aqui no Norte é que tu não tens nenhuma arena Uhum. em que tu possas fazer o Super Enduro com capacidade suficiente para teres um bilhete acessível. O pavilhão Rosa Mota não tem? Não, o Pavilhão Rosa Mota anda à volta de 3.000 lugares. Só? Sim, 3.000. Porque, imagina, o Pavilhão Ok. Rosa Mota tens, por exemplo, se for um campo de futsal ou de hóquei ou assim, e eles têm umas bancadas que, ou seja, tens as bancadas Retráteis, não é? fixas, tens essas retratas e Ok. depois, se puseres esses lugares, tens mais. Só que depois o espaço Fica muito fica curto. muito pequeno para a pista. E além disso, há alguns sítios que tu não podes pôr. Por exemplo, se puseres uma curva Não com podes pôr uma ninguém berma, atrás. sim, Yeah. ou com um salto, também tens ali algumas distâncias que tens de respeitar. Eh, Tens o Dragão Caixa, mas acho que tem mais ou menos o mesmo problema. Acho Ok. que. eh, o multiuso de Guimarães também acho que não tem. Tá a ver? A Sponor também mesmo que ponhas bancadas, acho que nunca consegues ter um número de lugares suficientes porque Que justifique um preço minimamente acessível. sim, porque imagino que o preço tenha que andar à volta dos 25 euros, 30 por Para bilhete, aí, yeah. porque se puseres muito mais que isso já fica complicado. E, e tu Sendo tens. mundial, talvez. Sim, mas mesmo assim, porque nós Yeah. estamos a falar em teres que ter 8.000 pessoas, não é? Pois. Ou Sim, dez sim, sim, mil sim, 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 sim. É para verdade. teres esse valor para conseguires ter ali alguma margem de manobra, porque além de tens que. Um dos principais custos é aluguer de pavilhão, Claro. normalmente é o maior. O segundo maior custo é a terra, Certo. porque tens que trazer a terra e
apesar de não ser uma coisa muito grande, ainda são alguns caminhões, não é? Sim. A parte do transporte, tens que arranjar a terra, depois tens a parte do FII que tens que pagar ao promotor e à organização, depois tens todo um caderno de encargos, por isso não é uma coisa, não é uma prova que fique muito barata. Onde daria? Seria no Mel Arena. Sim. Ou seja, mas aí é Lisboa. Pois. E aí já é mais Ou complicado seja, onde de... tens a maior base de fãs, que é no Norte, Porque o terias, norte obrigavas a... ias buscar os espanhóis também, porque os espanhóis de Ok. Vigo, ali do norte de Espanha, fazem na boa 1h30, 2 horas para vir aqui. Sim. Agora, para Lisboa já não Já é um tens esticão. espanhóis que. Porque ali aquela parte de Espanha, perto de Lisboa, não tens muita gente, não Não, tens é uma... densidade É, populacional. exatamente, Então não tens lá ninguém que complemente os portugueses que não vão. Certo. Por isso. Isso é uma das razões pelas quais ainda não houve um Super Enduro cá em Portugal, porque é difícil arranjar um pavilhão que consiga. Porque, por exemplo, para fazeres no Rosa Moto tinhas que cobrar para aí 60 ou 70 euros por Sim, pá, bilhete. Se calhar até enchia, mas o talvez não risco é seria... muito Não, e maior. talvez também não seria o tipo de eventos que o Mundial de Super Enduro gostaria de ter do ponto de vista Porque. de gente. Não, Não porque, é? por exemplo, a arena de França não é muito grande, a Ok. arena da Alemanha também não. E eu acho que eles não se preocupam muito se tu tens 1.000 ou 2.000 pessoas ou 10.000. Eles preocupam-se em montar um bom espetáculo Ok. e para que essas pessoas que vão realmente tenham uma boa experiência. E, por exemplo, na Alemanha o bilhete, a arena é muito mais pequena e o bilhete é mais caro. E na Alemanha é basicamente como na Spanor, aquilo é um pavilhão, eles montam as bancadas todas e pronto, fazem assim o evento. Enquanto, por exemplo, agora em Budapeste não, aquilo é uma arena fixa e tem as bancadas já feitas. Por isso eles não estão tão preocupados com essa parte. Ok. Se bem que se fosse para haver um Super Enduro cá em Portugal, não seria para agora, porque eu acho que eles mesmo para o ano já têm mais ou menos o calendário, já têm se calhar mais provas, mais organizadores a querer fazer do que provas que podem fazer, por Que é isso bom sinal para o Mundial. é bom sinal. Por isso, se alguém souber algum pavilhão aqui na Zona Norte que eu possa não saber, com aí capacidade de 7.000 lugares, 7 a 10.000, com 5 também se calhar já se faz, mas 7 a 10.000 era o ideal, avisem que é um bom sítio em que onde se pode fazer um Super Enduro. Mais tópicos, mais perguntas há alguma? Que pneu? Perguntaram-me tipo, pneus não homologados, porque é que quase ninguém usa pneus não homologados em fim de semana? E tu, como és o piloto de fim de semana, tenho que te perguntar a ti, não é? Porque é que não usa... Que pneu é que tu usas normalmente? LOL, eu não sou referência para ninguém, eu uso Pronto, Tracker, tipo Michelin Tracker, que é... pronto, é não homologado. Não é? Não, Pronto. imagina, eu acho que quando é parte do homologado É quando tem é o aqueles taco taco com... baixinho, Sim, exatamente. porque há duas homologações, há essa e há a homologação de estrada. Eu acho que o Tracker tem a homologação de estrada, Provavelmente. mas não tem Para o homologação Durquié é de certeza que tem que para o ser. antigo FIM. Não, sim, não deve ser, não deve ser. Porque o antigo FIM é os 13 milímetros de taco. Ok. Por isso é que ele não é. Não. Mas agora a pergunta que se faz é: por exemplo, querias ir, não usas esse pneu de inverno se quisesses começar a andar a hard enduro, por exemplo, não irias usar esse pneu. Não. Imaginamos que tinhas que comprar um pneu, Hum. porque agora vais daqui até maio andar a treinar hard enduro. Um grande hipotético, mas sim. Um grande hipotético. Que pneu é que tu escolherias? E irias para um pneu Ah, homologado, não homologado e preocuparias-te com isso? não Não? me preocuparia, Jane. Eu sendo piloto de fim de semana, preocupar-me com o preço, na verdade. É tipo, qual é que é o melhor preço que consigo, desde que não me limite nem me condicione de maneira nenhuma. Pronto, mas claro que Só me mas condicionaria se fizesse uma prova da FIM, não é? não, Tipo, imagina, sei lá, acho que um tracker te vai condicionar ou não? em que aspecto? Em aspecto em que tu tipo, não vais conseguir fazer a Ah, mínima tá. subida. Ok, estamos a dizer ok, se vou fazer a enduro, vou ter que procurar outro pneu, Sei, como é óbvio, exatamente. um pneu chiclete, sim. Sim, não, era nessa perspectiva de tu agora vais começar a fazer a enduro, Sim, vais teria precisar de um que... pneu e o que é que tu vais procurar? Quais são os teus, Para já a tua checklist? iria acabar com o meu stock de pneus usados, ressequidos, que tenho lá em casa, Pronto, chiclete, que já não são chiclete, já são tipo assim um não bocado... interessa, tens que comprar um pneu Tenho novo, que comprar um pneu novo. O não que é que eu há, faria? tua casa ardeu, mas tu queres comprar um pneu, não queres? Para libertar a mente. Exatamente. Com a moto que também ardeu, mas eu... Não ardeu, a moto não ardeu. Estava no mecânico. Pedro, se afasta a minha moto. Hum, Opá, honestamente, 140, idealmente. Era aquilo que me estaria preocupado. É um pneu 140 para também ter uma mousse tipo
tipo, da Arda Enduro. Opá, e depois disso eu iria um bocado pelo preço, porque como pneu, como piloto de fim de semana, acho que não tenho nível suficiente para ser picuinhas ao ponto de marca X, marca Y, né? Tipo, se for um pneu super soft, vai ser aquilo que eu preciso e depois é uma questão de discutir preço. Por isso, Sim, mas e se tiveres. É difícil de fazer assim, mas se tiveres dois pneus com o mesmo preço, hum, irias para um pneu, por exemplo, um pneu de 13 milímetros que mais gente anda, ou ias para um pneu, ou seja, não homologado com um taco mais alto, hum. mas que tem há cá menos informação sobre ele. Ou seja, menos Se informação arriscaria ou não, na verdade, basicamente. na vertente de não tens pilotos a usá-lo, Sim, sim. porque como não podes usar nas provas, os pilotos não o podem usar. Como há umas marcas que têm, não sei bem. Ok. Pá, eu iria pelo não homologado, tipo, com mais taco, menos conhecido, nem que seja pela. Género, se for um pneu Chicote no geral, experimentaria para tirar as teimas. Ok. Género, eu não sou propriamente avesso a experimentar coisas. Género, aquilo que eu experimento e não gosto, honestamente, para nunca mais. Houve uma altura em que experimentei uns 5 atrás. Aliás, foi quando fiz o percurso de Porto Montalegre e voltar com o Pedro Durães. Pus uns 5 supostamente que era um pneu duro para durar. E eu, ao fim de 300 km, o pneu estava tipo quase desfeito. E eu, que esta merda. E tenho este tracker que já está com 1400 km e ainda está para as curvas. Sim, mas é suposto durar. No Porto Alegre eles gastam pneu. Às vezes já houve anos em que houve pessoal a trocar de pneu a meio do Porto Alegre, por isso Sim, mas eu não, é suposto durar mais ou menos. E levavam uns pneus duros também. sim, mas eu Tem que não ser ando ao... nesse registro, percebes? Certo, mas tem a ver com o piso também. Se calhar quando foste fazer o passeio estava seco, Não, estava aceleraste molhado. estava Não, molhado. foi literalmente daqueles passeios em que apanhámos todo tipo de condições. E já ainda apanhámos também terreno para andar para a frente, percebes? Por isso apanhámos desde pedra ali, passámos por Passos de Ferreira, ou seja, pedra com muito saibro, e aquela pedra mesmo, como é que se chama? Pelos lados de Passos de Granito? Ferreira. Granito, exatamente. Muito granito, ou seja, pedra dura que se tu andas a rolar, tipo, queima os pneus no instante. Certo. E também pelos lados de ali Vieira do Minho e tudo mais, que também é um piso saibro, tipo, não é saibro? Acho que é saibro, posso estar enganado. Mas que é um piso que tu, quando rolas rápido, também, pá, para gastar pneu a mimo. Por isso, e apanhámos lama, apanhámos tudo. Por isso, Pois. pá, não, na altura fiquei um bocado desiludido, mas também foi daquelas coisas, pá, olha, bom preço e o bom preço tem uma justificação. Por isso, Pois. o tracker é o único que foge a isso, honestamente. Pronto, temos aqui a última pergunta antes de passarmos aqui para umas perguntas de suspensões que a ver se tu consegues ajudar. Um bocado vagas, por isso não sei se vais conseguir agora. Perguntaram-me o que é que eu acho do trial por portas. Para quem não sabe, Quem é? trial por portas. Que é isso? Vai ser um novo tipo de regulamento que se vai tentar implementar este ano no trial, porque o trial está com um grande problema, que se o Super Enduro e o Hard Enduro estão com problemas, o trial está com esse problema vezes mil, que não há nem sequer não haver seguimento. Se calhar seguimento até há, porque há ali dois ou três pilotos que podem vir a continuar e a ser bons pilotos. Só que estamos a falar de três pilotos em 18 ou 20 que têm o Pois. campeonato, e o problema disso é, sendo o trial uma modalidade muito técnica, uh, sofre um bocadinho como o hard enduro na parte da dificuldade, porque se puseres difícil, depois não vai haver muita gente a fazer, e depois, sendo pilotos mais amadores, vão-se começar a cortar, e no trial, no hard enduro, muitas vezes não tens a obrigatoriedade de ir pela linha mais difícil, podes ir Uhum. pela linha mais fácil, perdes mais tempo. E além de que podes atirar a moto e continuar podes ganhar a atirar a moto, enquanto no Exatamente. trial, se atirares a moto, não Não. vais ganhar Yeah. normalmente, não é? Por isso, a ideia do trial por portas é que tu consigas, tens uma zona com as várias portas das várias cores e podes escolher mais ou menos. Por exemplo, se achas que tu consegues subir esta pedra pela zona dos vermelhos, fazes pelos vermelhos, mas a pedra a seguir já é um bocadinho acima do teu nível, então podes ir para uma classe abaixo e vais pelos azuis. E depois és pontuado em relação a isso. Ah, isso é fixe. Por isso, eu acho que é uma boa ideia, acho que é uma excelente ideia e acho que é uma das coisas que o trial pode, em Portugal, pode crescer, se calhar não no próximo ano, não daqui a 2 anos, mas porque o grande problema do trial é que para quem faz enduro e passa para o trial,
Normalmente a parte de subir as pedras até mais ou menos. O problema é tudo o resto, porque normalmente tu não tens 2 Yeah, metros antes da pedra para subir, só tens tipo 50 centímetros e yeah. aí começam as dificuldades. Agora, se tiveres uma porta em que em vez de ter as 50 centímetros tens 2 metros, vais começar a gostar Sim, muito sim, mais do sim, sim. trial e acho que agora o que o trial precisa em Portugal é Formas de, número de pilotos. formas de motivar os praticantes a Exatamente. aderir. Yeah. Por isso acho uma excelente ideia e vai-se fazer um teste na Enduro Code a ver como é que corre, a ver os problemas que surgem, porque uma coisa é pensar Claro, nisto claro. em casa, mas depois estão 4 ou 5 cabeças a pensar, mas depois apresentando isto a 30 pessoas, se calhar vai haver 2 ou 3 dúvidas muito pertinentes e que Sim, até sim, sim, podem sim. inviabilizar todo o projeto, ou não, ou modificá-lo, ou assim, por isso. Mas no geral acho que é uma coisa boa e que acho que o trial mundial até pode beneficiar muito com isto, porque mesmo no trial mundial acontece muito isso. A diferença de nível da classe de Trial 2 para Trial GP é muito grande. Então há muito pouca gente que consiga dar esse salto. Ok. E o que começa a acontecer muito é agora já há muitos pilotos de fábrica em Trial 2 que não têm qualquer tipo de interesse em passar para Trial GP porque sabem que lá não vão conseguir fazer Sério? nada e vão começar a perder os benefícios que têm porque é melhor ganhar em Trial 2 do que ficar em décimo em Trial GP. Qual é que é a diferença entre Trial 2 e Trial GP? Basicamente o nível. É só mesmo as pessoas que estão na classe? O nível das zonas. Ou seja, há zonas diferentes entre Trial GP Sim, e... sim, sim. Ah, Trial ok. GP são as zonas mais difíceis. Ok, Trial 2 são as zonas intermédias. Trial ok, 125 é as zonas mais fáceis. ok. 125 tens que ir com 125. De antes em Trial 2 tinhas que ir de 2,5 obrigatoriamente. Pois, Acho que já não é. ok. Acho que já podes ir na moto que quiseres. E Trial GP podes ir na moto que quiseres. Por isso a principal diferença A é na dificuldade. dificuldade das zonas. Por isso, pode acontecer isto também. Se isto for um método que funciona em Portugal, pode ser implementado no Mundial e deixas de ter tanto esses patamares. Sim, sim, sim. E depois tens uma vantagem que basicamente todos os pilotos podem contar para a geral da prova. Ok. Por isso, imagina que alguém joga mal, por exemplo, eu caio muitas vezes. Um piloto de nível inferior pode-me ganhar porque jogou mais, foi mais seguro, Ok. foi pelo caminho um bocadinho mais fácil, mas pontuou menos e conseguiu safar-se, conseguiu-me ganhar porque eu tentei arriscar e correu-me mal muitas vezes. Por isso vais ter aí também uma parte de gestão de prova e que pode ser interessante. Torna a dinâmica da corrida um bocadinho Sim, mais vai ser interessante. completamente diferente. E agora é chegares lá e sabes que tens que ir por ali. E basta, imagina, o que acontece no trial, tens 6 obstáculos, fazes 5 impecável, mas chegas ao sexto e não consegues fazer, é como se não fizesses nenhum. Enquanto Sim, neste porque método, não, é podes, certo, és certo. pontuado em 5 obstáculos da maneira mais benéfica e depois chegas ao que não consegues fazer, pronto, olha, vou abdicar deste e faço pelo um bocadinho mais fácil e tens toda essa pontuação em vez porque muitas vezes, por exemplo, é igual tu esforçaste durante 1 minuto e 20 e caís no fim, Sim. ou tipo abdicares da zona logo no início, enquanto com este método E o pode não facto ser. de ires para uma zona mais fácil, tipo, como é que eles fazem essa conversão dos pontos? Cada porta vai, porque em princípio será a somar, ou seja, vai ser o contrário do que é agora. Hoje em dia o trial é ganha o piloto que tiver menos pontos Certo. e contra este trial por portas, em princípio ganhará o piloto com mais pontos. Ok. Ou Então, por exemplo, a seja, porta mais difícil vale mais pontos. certo, ok, faz sentido. Faz E sentido. assim, tipo, mais difícil mais pontos, depois a intermédia médio e depois a Sim, mais, sim, sim, já mais percebi. fraca menos. Sim, isso, pá, acho que é uma excelente ideia, acho que faz Pois, todo sentido. vamos ver se há algum inconveniente ou ou se calhar se os pilotos podem não se habituar ou assim, mas não vejo grande diferença em relação a que é agora. Só vejo vantagens porque podes escolher, Sim, se sim, não sim. quiseres arriscar, não arriscas. Se quiseres arriscar, arriscas e pronto, és pontuado em relação a isso. Epá, acho que o facto de dar essa possibilidade da gestão de corrida consoante o que o piloto se sente, até acaba por permitir que as pessoas consigam pensar mais a longo prazo, que é tipo, ok, tipo, pode haver aqui corridas em que eu não me sinto tão à vontade, Claro. vou jogar um bocado mais seguro, assim não estrago as minhas possibilidades de Sim, campeonato, por ou exemplo, coisa assim do género. nós temos corridas normalmente em 3 4 pisos diferentes. Até podes estar mais confortável no granito com as pedras e safas-te melhor aí, arriscas mais aí. Numa prova em que tenhas mais terra, não te sentes tão confortável e vais pelas zonas Yeah, mais fáceis. Por isso acho que vai ser fixe e acho que assim cada um consegue gerir a sua prova e já não tens aquela coisa de isto está muito difícil. Não, tipo, está muito difícil, vais por uma mais fácil aqui. Por interessante, isso acho que pode ser bom para a organização e tanto para os pilotos. muito interessante. Por isso, agora vamos para as perguntas difíceis, Luís Peixoto. Tem aqui uma pergunta que vou fazer uma prova de obstáculos. Qual é a melhor forma de regular a suspensão? Eish.
Nós tínhamos pedido, por favor, façam perguntas específicas e concretas. Isto é Pronto. muito vago. Eu vou Isto pôr é aqui. super enduro, isto é hard Deve enduro. ser, vamos imaginar super enduro, prova de obstáculos, super enduro. Pá, hard enduro também é muitos Não, obstáculos. mas pronto. Vamos assumir super enduro. Ok. Qual é a melhor forma de regular a suspensão em relação a uma base que seja tipo tudo a meio de cliques? Ou seja, ele gosta da moto sem provas sem obstáculos? É tudo no meio. Tudo no meio. Prova com obstáculos, o que é que ele deveria fazer? Sim, primeiro garantir que está com molas para o peso. Isso é a primeira coisa, sempre. Tipo, Certo. Pronto, mas isso também já deveria ter garantido para as provas sem obstáculos. Por isso, para a prova com obstáculos é continuar com as mesmas molas, não é? Sim, exatamente. Isso não muda de prova para prova, nem de modalidade para modalidade. Isso é sempre a mesma coisa. É assim, isso é um bocado tricky question. Porquê? Porque dependendo do seu nível e experiência, depende também bastante da afinação. Porque o que é que acontece? É uma das coisas que é preciso ter em consideração quando vamos afinar suspensões, que é, e até para ti, é uma coisa que até acontece para ti, que é, nós temos que fazer, ou nós temos que deixar uma afinação que não prejudique aquilo em que nós somos bons e que tente mitigar as nossas fraquezas. Ou seja, posto de outra maneira, que potencie aquilo em que nós somos bons e que deixe passar ao lado aquilo em que nós somos maus. Isso é o que todos os pilotos, quer seja um Diogo Vieira, quer seja um Steve Holcomb, quer seja um Tony Bull, todos os pilotos tipo, querem alcançar isso. Porque nenhum piloto é perfeito e todos os pilotos têm o seu estilo de condução que tem implicações depois nos resultados ou na maneira como andam de moto. Que, consoante as modalidades que fazem, pode ter boas implicações ou más implicações. Por isso, nós queremos sempre que o setting que nós estejamos a usar seja o mais favorável para nós nessa vertente de minimizar os nossos defeitos e exponenciar as nossas virtudes em cima da moto. Qual é que é a parte complicada disso? Nós temos que saber quais é que são as nossas virtudes e onde é que nós temos mais falhas. Por isso, numa pista de super enduro, é importante nós percebermos onde é que eu peno mais. É nas pedras? É nos troncos? É nos saltos? É nas bilhas? É no quê? O que é que são Tipo, bilhas? opá, são aquelas cenas de cimento, bilhas de cimento, não é? Pronto. Não, também pode ser outra coisa, mas são desquinhados. Isto é PG-13, por isso. Por isso é um bocado por essa lógica. Nós temos que saber onde é que nós penamos mais para depois nós conseguirmos fazer esse reverse engineering dos ajustes. Que é, ok, se eu peno mais nas pedras, eu tenho que pôr uma afinação que me favoreça mais nas pedras. Não, mas então isso estás a dizer duas coisas que calham um bocado contraditórias. Não tinha Era isso acabado. que eu, Ainda era não isso tinha que eu ia acabado. dizer. Que era, Pronto, então continua aí. há uma maneira de nós pagarmos, que é, vamos pelas fraquezas ou vamos pelas partes fortes? Porque, ok, eu vou afinar isto para que não seja tão custoso nas pedras, mas temos que ter a noção que isso depois vai prejudicar nas partes em que somos bons. E nós temos que encontrar um meio termo em que seja benéfico o suficiente para mim nas pedras, mas que não seja demasiado prejudicial nas partes em que eu sou bom, de modo a que eu depois perca a minha vantagem competitiva. É verdade, por exemplo, eu ia por essa forma de pensar até este ano no Mundial de Super Enduro, que era pronto, eu sou um bocado mais fraco se calhar nas pedras, apesar de não ser, mas tenho sempre mais dificuldade, mais cisma com Encaixar isso, com as sim. pedras. Yeah. Então eu sempre preparei um bocado mais a moto para, nas pedras tenho que ser o melhor possível e depois no resto eu vou tentar Arranjo maneira de arranjo contornar. maneira Yeah. de contornar. Agora, o problema este ano é que as pistas tens que ganhar tempo em todo lado. Yeah. Ou seja, as curvas na parte da terra, as curvas, os saltos, tudo. Mesmo nas partes não difíceis, já não podes ter uma moto que seja má aí. Já tem que ser uma moto que seja mais ou menos aí e seja boa nas pedras. Já não pode ser muito boa nas pedras e má Mais ou aí. menos. Yeah. Por isso, é isso. Em relação a um piloto mais amador, não vai ter de certeza stamina para aguentar toda uma manga a fundo. Por isso, eu acho que é ir pelo caminho de onde é que eu posso perder mais tempo Sim, e preparar-se aí para tentar perder o mínimo tempo possível. exatamente. Porque, por exemplo, no Super Enduro K é raro, se calhar pronto, não na Prestige, mas nas outras classes é raro tu vês um piloto a atacar a pista sempre, Sim, principalmente não nas existe. curvas, Sim, ou não seja, existe. tipo, ficar meio preso nas pedras, até pode atacar duas curvas na primeira volta, Sim, mas sim, se ficar sim, preso sim. na terceira volta já não vai atacar essas Esquece. curvas. Por isso, o ideal é nunca ficar preso,
Por isso, nem que se calhar ponhas a moto um bocadinho mais mole para teres mais facilidade aí nas pedras e depois nas curvas, pronto. Porque nas pedras é fácil perder 5 segundos, numa curva é difícil perder 5 segundos. Sim, e provavelmente, honestamente, se uma pessoa está tipo, em modo de sobrevivência e depois das pedras vai querer Exatamente. descansar, por isso a velocidade a que tu vais na curva vai ser bastante irrelevante comparativamente com um gajo como tu, por exemplo. Que no teu caso, sim, por exemplo, daí essa questão de sendo amador, eu iria por essa lógica. Saber quais é que são as nossas fraquezas para nós conseguirmos ajustar, começando a partir daí. E depois tentar fazer, ok, mas isto já me está a prejudicar no resto ou ainda não? E ir um bocado por aí. No teu caso, opá, acho que é isso. Acho que o teu Não, próprio processo como não, no piloto meu está. caso é um bocado igual, só que falamos em margens diferentes. Sim, Enquanto para ele o meio segundo que vai perder na curva não vai ser importante, no Mundial de Super Enduro este ano já é, esse meio segundo já é muito importante, sim, não sim, é? sim, sim, Principalmente sim. na qualificação, em que os tempos estão todos Muito apertados. muito apertados. Esse meio segundo é a diferença entre fazer quinto ou oitavo ou nono. Sim, sim, sem dúvida Por alguma. isso, eu acho que resumindo, é tentar para, no modo geral, para 99% das pessoas que nos ouvem, é tentar ver o sítio onde são mais fracos e tentar afinar a moto o melhor possível para essa zona. Por isso é que vemos muita gente no Super Enduro cá em Portugal a usar o mesmo setting que usam no Hard Enduro, porque é melhor nas pedras, é um bocado melhor nos troncos. Nós não temos nas pistas de cá algo muito agressivo, a pista mais agressiva que temos, Nos provavelmente, troncos não é melhor. O setting da Hard Enduro não é bom para os eh, troncos. depende de como passas os troncos, não é? Ok, é justo. É justo. É Tipo, justo. É não justo. tens muitos troncos de andar a fazer duplos e triplos cá em Sim, é Portugal. justo. É Normalmente é um justo. a um, fazes um Sim, 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 duplozinho no sim. máximo. Por isso, É verdade. a pista mais agressiva que nós temos é o Penafiel Racing Fest, porque não tem terra. É tipo, basicamente bates nos Bate-se a seco, obstáculos yeah. pela altura que eles têm, enquanto quando tem terra dá sempre para enterrar um bocadinho mais ou menos. E eu acho que é por aí. Se calhar, posto isto desta maneira, preparar uma moto para pedras e se calhar para troncos, o que é que tu farias? Amolecias a moto? Hum, para mim ou para alguém em particular? Pá, tipo um conselho em geral Opa! que nunca se deve fazer, Pô, mas é é o exatamente que essa. nos perguntaram, não é? Por isso temos de dar uma É esse resposta. é que é o problema das perguntas vagas. E ainda por cima em Yeah. suspensões, que é super específico de pessoa para pessoa. Então Por pronto, isso, para ti se, por exemplo, fosses fazer o Penafiel Racing Fest, eu acho se que. este vídeo tiver 50 likes, o Luís Peixoto vai fazer o Penafiel Racing Fest. Anda tolo. Acho que deixaria pronto para os troncos. E as pedras é tipo, regra geral, estou relativamente à vontade com pedras. Ok. Os troncos é tipo onde eu, se puder ser um bocado mais agressivo, gosto de poder estar à vontade sem receio de esgotar nada. Então isso traduzia-se em fechar um bocadinho a compressão à frente. Particularmente, um bocadinho a compressão à frente e particularmente a compressão de alta velocidade atrás. Pronto. Porque nos troncos uma pessoa tem muito mais foco tipo, com a traseira, não tanto com a frente. A frente um bocado mais para apontar e tu, quando bates no tronco tu tentas aliviar a frente, mas tu serás a melhor pessoa para discutir isso do que eu, mas Sim, o a que eu sinto é frente. isso, é tipo quando vou fazer esse tipo de obstáculos, comprimo a frente na realidade quando passa relativamente aliviada e é a traseira que leva com a pancada a Sim, sim, seguir. a frente dura é só porque se Se fizeres depois na algo mal e aterragem, espetares contra o tronco sim. da frente, porque senão não precisas da frente dura, na Não, pá, se verdade. isso acontecer é tipo, eu já aceitei o meu destino, é tipo, já Vais sei que captar, já vou né? captar, esquece, não sou como tu em que eu ainda me consigo agarrar, hold on for dear life e esperar que passe, não, já sei que já vou desta para melhor, vou fazer aquele típico Scorpion, estás a ver? Yeah, pois. Tem aqui uma que, pronto, É é um vaga, bocado. Não, é mais óbvia. O amortecedor da minha moto é muito lento a vir para cima. Como melhorar? para abrir o retorno, Pronto. ou então confirmar a tara das molas, também pode ter aí questões. Aliás, ele até pode ter, se ele depois de ajustar o ajuste de retorno e isso continuar a fazer, é porque provavelmente teria um stress com a agulha, com o sistema, pode estar bloqueado. Que há pessoas que dão assim meia volta antes de partir, quando não sabem onde é que é o fim do curso dos cliques, e depois a agulha fica bloqueada no fim de curso. E depois quando se desaperta, não faz nada. Então dirias começar por abrir o retorno, que é a afinação de baixo, Exato. o, o máximo possível.
Sim, e ver se há uma e ver se há diferença. alguma diferença. Se abrindo os cliques todos não parecer um pogo stick, é porque alguma coisa está mal. E porque é que não pode ser os links? Também pode ser os links. Ou seja, estar tão Hum, destruídos mas, que mas isso aí vai ranger por todos os lados, certeza. achas que Ferreiros pode tipo só ter tipo a lama Ei, já ocupou o lugar das cenas e aquilo só ei, está não. mesmo meio Então, perro. mais vale ser. Já nem estamos a falar. É tipo mudar mesmo bielas todas, nem é os casquilhos e regulamentos, é mudar as bielas mesmo. Então se fizermos aí um checklist seria abrir os cliques, Abrir os cliques, sim. se Se nada continuar, não. acontecer, tirar o amortecedor fora e abanar a roda a ver se aquilo se mexe fixe, Exato. ou desmontar, Sim, ou podes só desmontar pode porque só já vais desmontar, ter. exatamente. E se isso estiver bom, pronto, realmente mandar o amortecedor para alguém que perceba, porque tem um problema dentro, não é? Eu ouvi dizer que se podem perceber. É. Ele arranjará isso. E pronto, acho que eram as duas perguntas sobre suspensões. Se quiseres acrescentar alguma coisa em relação a isso, É, assim, de repente não me estou a lembrar de nada. outras coisas que. Há uma notícia que nós podemos um bocado dar seguimento a um dos tópicos que falámos, que foi da situação da KTM, que agora no início deste ano eles avançaram com uma grande reestruturação da empresa. Para grande surpresa, quer dizer, é uma surpresa e não é ao mesmo tempo, que foi a suposta passagem de pasta de CEO de uma maneira muito glamourosa, em que o Gottfried passou a ser co-CEO com o Stefan Pierre e depois, de facto, ele abdicou da pasta, mas que é uma maneira muito simples de dizer, e foste despedido. Foi despedido pelo próprio board da empresa, porque como é óbvio, quando tens um CEO que leva uma empresa a situações financeiras daquelas, na regra geral é bom senso. Ok, o capitão que nos levou a estes mares exaltados, ir para a borda fora não era má ideia, e pôr cá outro que nos leve para águas mais tranquilas, e por isso foi isso que fizeram. Quem puseram lá como substituição é uma pessoa que tem muita experiência na parte financeira da empresa, ou seja, claramente um CEO que vai estar muito focado na reestruturação financeira da empresa, de modo a que volta a ter algum tipo de chão para poder dar continuidade às coisas. Já percebemos também que, devido às possibilidades de investidores que há, que, hum, que é muito provável que eles em 2026 não renovem o contrato com a MotoGP, o que vai ser um bocado complicado para. Não sei, porque imagina, a competição tem-lhes corrido bem este ano, por isso. A correr-lhes bem este ano porque continuaram com o desenvolvimento. Eles Não, eu agora. estou a dizer, nem estou a falar de MotoGP, estou a dizer competição em geral. Ganharam o Dakar, Pá, ganharam, estão mas. na liderança do Supercross, podem ter três campeões no Supercross, não é? E podem, ao fim de 3 corridas, 4, calma lá, tipo. Imagina, na West Coast faltam três corridas. Três, quatro. Três ou quatro, não sei. E não é o Bomber que está à É, frente. o Bamero que está à frente. O Vial está em boa situação. O Sexton, se Se tipo, mais ninguém cair como torto, basicamente, ele agora, neste momento, só tem um adversário com que se preocupar, que é que o é o Cooper Webb. Cooper Webb. Por Yeah. isso, está em bom seguimento. E eles fizerem bons resultados no MotoGP, que podem fazer, que Duvido, duvido. nos testes não correu super bem, mas é uma coisa que eu acho que vai depender muito. Tipo, eu acho que eles ainda andam muito de ano para ano. E a cena, eu acho que o que eles se calhar podem fazer é tentar separar um bocado o departamento, tentar arranjar investidores para a parte de competição, que era o que eles já Pois, queriam fazer, pois. e o que se falava que o Hamilton ia comprar essa Yeah. parte e investir, porque se calhar faz sentido nessa parte. Eles continuam com o nome, fazem ali uma parte de patrocínio, como já é, por exemplo, a equipa oficial da KTM no Enduro. Não é na KTM, não é na Áustria sequer, é o Farioli, que tem um Uhum. concessionário em Itália e recebe um patrocínio da KTM para gerir essa equipa. Ok, Por isso, no motocross também, a Di Carli é a mesma coisa, e mesmo a KTM do lado do Whirlings é na Holanda, por certo. isso eles sempre fizeram uma coisa desse género, por isso eles podem subcontratar um bocado o MotoGP, como tem a Tech 3, para arranjar aí uma coisa do género com outra marca. E pronto, dão um patrocínio, pode ser mais baixo, mas continuam a arranjar maneira
se calhar com metade do dinheiro conseguir uma coisa mais ou menos Mas não sei se parecida. eles estariam dispostos a abdicar do desenvolvimento da moto, tipo, in full. Que essa é que é a questão. Percebes? Pois, não sei, E mas porque depois as imagina, quando somas. não tens dinheiro, Mas as não tens somas. vícios. Sim, é verdade. Também é verdade. Também é verdade. Por isso, não é? É verdade, é verdade. Em relação aos campeonatos todos que eles têm ganho, honestamente eu acho que é um bocado fruto dos anos anteriores, não necessariamente da situação atual. Por isso, Certo, é verdade, mas imagina, esse é que é o principal problema. Tu fazes os cortes todos e fazes tudo. E mas só. continuas a ganhar e tu ficas Yeah. tipo, Porque pronto, não vais sentir agora, mas eles têm a noção disso, eles têm a noção que os verdade. impactos daquilo que eles estão a fazer agora só vão ser notados daqui a 2, 3 anos, tal como na altura de Covid em que eles tomaram as piores decisões, só notaram 2, 3 anos depois, é, tipo, é o típico. Certo, mas a cena é que na altura do Covid, que decisões é Pá, que podias ter tomado? não sei, não faço ideia. Depois Não sei, tinhas que mas tomar olha, essa. não sei se tinhas a Porquê? Yamaha da vida, Mas Sherks, aí, etc. Não não, tomaram e não estão. a Sherco está igual, a Beta também. A cena é que a Yamaha, tipo, o mercado off-road é 0,1% de todo aquilo, tipo, é absorvido lá no meio, não é? Basta vender mais 100 mil pianos que já absorveu o prejuízo que as motas de monte possam ter dado. A cena é que a KTM tem um mercado menos vasto, não é? Sim, E sim. tens algumas motas, por exemplo, a Sherco e a Betty assim, só têm motas de off-road e esses estão a sentir também. E tu vês que têm feito cortes e assim, agora, como não são empresas públicas, não têm tanto Sim, não temos essa, acesso à não informação tens da. acesso a essa informação, mas que estão a sofrer, de certeza que estão, não é? E tu vês, tipo, cada vez mais, vês modelos especiais de pilotos e não sei o quê. Isso é basicamente para escoar motas, para tentares arranjar uma Sim, sim, maneira sim, de, sim. pronto, metes ali 2 ou 3 extras mais, cobras mais um bocadinho para tentares que seja uma moto mais aliciente Sim, sim, sim. Por acaso para, nunca tinha para se pensado dessa vender. maneira, nesse tipo de circunstância. Mas faz Sim, todo sentido. e tu vês a KTM, olha a quantidade de motas especiais que a KTM fez este ano. Fez, por exemplo, na Enduro, a normal, a Six Days, a Hard Enduro, a Red Bull Champions Edition, a Yeah, não sei o quê, yeah. por isso é basicamente tudo a mesma plataforma. Eles, pronto, mudam os plásticos, Mudam mudam cores, uns anodizados, está uns feito. anodizados, que pronto, tem que fazer stock disso e assim, mas Mas o custo que eles têm para ele, comparado com o que eles têm, com o que eles vão vender a mais de coisa, compensa-lhes para tentar também escoar um bocado o produto e pronto. Porque em teoria este ano para 2026 era quando as motas de Enduro iriam receber um novo quadro, que não sei se vão receber ou não. puf, Por isso, eles se conseguindo escoar estas motas que têm agora com estes novas versões, não yeah. é? Tipo a Gas GP e a Gas Justin Barcia e não sei o quê, eles conseguem despachar um bocado estes quadros para introduzir o novo, que não sei se vai acontecer ou não, com estas reestruturações todas. Não sei se Acho que eles vai haver vão uma ter. grande pausa. Acho que nós vamos ver durante muito tempo. Este, acho que não vai haver grande investimento, porque não estou a mesmo imaginar eles a Mas conseguirem ter isso. isso percebo por um lado, mas depois também imagina, se o mercado E, off-road. sou honesto, eles acho que não precisam tanto de fazer um investimento porque eles já fizeram um grande investimento para terem esta nova plataforma a partir de 2024, que é boa. Para a larga É, maioria daquilo que é eles. verdade, É boa. mas imagina, o mercado não é assim que pensa. Pois não, tens de ter E uma mesmo ao nova. mercado de tudo, É imagina o verdade, é iPhone, verdade. sai o novo, É o verdade, pessoal é todo, verdade. ei não, é igual, faz a mesma coisa. Então Mas para tipo, isso não compro, é verdade. não, mas a cena é, tipo, o que é que tu esperas que um telefone faça mais, não é? O Yeah, que é que yeah, eles yeah, podem yeah. mudar? Yeah, yeah. Na verdade, tem que ser em incrementos pequenos e agora Sim, cada vez mais vai ser incrementos mais pequenos. E é como a cena da moto, se eles lançarem a moto para 2026 e mudarem só a cor dos plásticos, há muita gente que a maior parte das pessoas se calhar não vão fazer o upgrade da moto sim. porque pronto, Não não tem compensa. nada diferente. Sim. E o que é que isso vai fazer? Ainda vão vender menos motas, Yeah, menos dinheiro para investir, yeah. menos dinheiro para desenvolver, depois de entrar ali num ciclo difícil de sair. Sim. Por isso é aí uma jogada difícil de jogar em todas as marcas, em Claro. todos os setores do De mercado, da atividade, sim. vida. Por isso é aí que entra um bom CEO e alguém com visão e se calhar com sorte, até mais do que às vezes visão, não é? Tipo, Eu acho que ele tinha visão. Acho que o Stefan Pega tinha uma tanto, enorme visão, mas eu acho que ele tanto tem que simplesmente. olha o império que ele construiu, não é? Exatamente, exatamente. Ele, para teres ideia, ele antes de ter comprado a KTM, não sei se sabes o que é que ele fazia. Ele era vendedor de eletrodomésticos. Pois. Por isso, ele claramente tinha visão para aquilo. Percebes? Por isso, acho que o que aconteceu foi, epá, perderam um bocado de contacto com a realidade e com o cliente final, porque. Sim, pá, foi ali uma altura que eles tiveram que aproveitar e aproveitaram, só que
por outros fatores. Opa, acho que tomaram, eu acho que houve a certa altura em que houve ali uma taxa de basófida. Nah, estes indícios que nós estamos, estas bandeiras todas estão-se aqui a levantar. Pá, Pá, sim, nah, isto mas não deverá ser assim tão mal. certo, mas Ou devem ter posto debaixo do tapete. Pá, o não que sei, mas os sinais estavam lá. estavam e não, porque depois é fácil ver os sinais, não é? Depois de acontecer. O problema é enquanto estás, porque aquilo foi a maior onda que tu tiveste. Se tu não aproveitar essa onda, não Sim, mas sabes. houve mesmo depois dessa onda, eles andavam a dar crédito a concessionários de um ano e meio, tipo, para pagarem as motas. Tipo, tu nunca fazes isso. Pá, Tipo, ninguém faz isso. Tu sim, dás mas isso porque crédito eles já a tinham. 90 dias e já é grande a sorte. Mas porque eles já tinham as coisas já tinham as coisas produzidas, estavam a achar que era assim que eles iam vender, não é? Exatamente, e foi o facto de eles terem achado, pá, nós já temos esta porcaria toda produzida, nós temos que as vender, por isso mais vale nós darmos um grande crédito e despacharmos isto. Só Lá que o está. problema já estava, já havia estoque a mais. Pronto, mas porque foi como em quase todos os mercados que houve aquele problema da supply chain. Sim, sim, Eles sim, sim, sim. encomendaram, fizeram, quando chegou tarde demais. As bicicletas foi a mesma coisa. Sim, e as bicicletas bateu mais do que até com as motas. Não é um problema necessariamente de gestão, foi mais tentaram aproveitar a onda, só que as coisas correram um bocado mal, quando chegou já era tarde They got demais. greedy. Pá, um bocado, Opá, mas se não aproveitasses a sim, onda, mas ia ser é, pior. claro, é tipo, também o que é que eles, opá, Pois, imagina, tipo, tens ali um mercado a crescer, toda a gente quer motas, não yeah. vais aproveitar, vais dizer, não, porque isto no futuro, Sim, sim, e, sim, 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 isso sim. nunca abrandasse, não é? Se as Claro, pessoas tivessem encontrado um novo amor pela natureza, sim, isso. tipo, É já verdade, é viste, verdade, é tipo, verdade. perdiam uma oportunidade da vida. Sim, sim, Por sim, isso sim, sim. agora é fácil apontar a Claro, escolha, e claro, é o claro. que as boards fazem, não é? Tipo, Claro. Não já deu, agora está, vais tu. Agora vais tipo, tu agora borda é fora. fácil. O problema é quando tens que tomar Claro, essas decisões. claro. Mas pronto. Mas é por isso também que os CEOs são muito bem pagos, professor. Também é verdade, tem muita quanto mais responsabilidade tens, normalmente Exatamente, maior é o ordenado, não é? E é por exatamente. essas razões. Por isso, Acho que para o 11º episódio está fixe. Acho que está nós ainda por cima impecável. temos aumentado, temos nos esticado um bocado, por isso para quem é grande fã, de certeza que está Sim, a uma adorar horita e 10. milhões. De resto, da nossa parte, obrigado mais uma vez por estarem desse lado. Não se poupem nos comentários e nas perguntas. Temos todo o gosto. É isso, acho que nós temos sentido cada vez mais perguntas particularmente melhores e a melhorarem na qualidade da especificidade do que vocês querem ser respondido. Por isso, apreciamos isso. Pai, não se poupem nisso, por favor, não se poupem, tanto no YouTube como nas redes sociais, como em todo lado. Quanto mais, melhor. E muito obrigado.